Hoje eu tenho um alerta de Deus muito importante para você. Você sabia que Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça aos humildes? Hoje eu vou contar para vocês a história de um rei que foi muito soberbo. O seu nome era Nabucodonosor. Ele era o rei da Babilônia. A Babilônia era um lugar muito desenvolvido para a época, e o rei Nabucodonosor tinha edificado aquela cidade. Ele mandou construir jardins suspensos, que eram muito bonitos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O rei Nabucodonosor também conquistou muitos reinos. Isso quer dizer que ele invadia países e os reivindicava para si, e quem não quisesse aceitar o seu domínio era destruído. Nem o povo de Deus escapou das suas mãos. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor subjugasse a nação de Israel e Judá, porque eles estavam vivendo em idolatria contra Deus. Deus alertou o povo para que eles se submetessem e se entregassem. Quem se entregasse ficaria em paz, mas eles não quiseram se entregar e ignoraram a mensagem de Deus. Chegou ao ponto das cidades serem destruídas. Nabucodonosor mandou soldados invadirem o templo, destruí-lo e ainda levou todos os tesouros. Tesouros estes que haviam sido feitos por Salomão. Tinha muito ouro, muito bronze, muita prata, quantidades assim muito grandes mesmo que nem eles conseguiram pesar para saber a quantidade exata. E seu exército também destruiu Jerusalém, derrubou os muros, os portões, ateou fogo na cidade e levou as pessoas cativas para que elas fizessem trabalhos forçados. Esse rei então estava vivendo no auge, estava pleno e muito feliz com as suas conquistas. Mas ele teve um sonho que o deixou muito intrigado. Nesse sonho ele viu uma árvore muito alta que a sua copa chegava aos céus e poderia ser vista até os confins da terra. Mas enquanto ele estava admirando aquela bela árvore que servia de alimento para todos os animais e proteção também, ele viu um anjo descer do céu e ordenar para que aquela árvore fosse cortada. O anjo disse que a árvore cortada ficaria no chão, recebendo o orvalho do céu e se alimentando de capim junto com os outros animais. Nabucodonosor ficou muito intrigado e ele queria saber o significado daquele sonho. Então ele chamou seus adivinhos, magos, astrólogos, todos os sábios do seu reino para lhe explicar o significado do sonho, mas eles não puderam. Apenas Daniel, o homem de Deus, conseguiu explicar para o rei. E ele disse que se tratava de um decreto de Deus, o qual informava ao rei de que por ele ser soberbo e arrogante, ele seria expulso do convívio humano e passaria a viver com os animais do campo e até comeria capim, e tudo isso por um período de 7 tempos. Daniel ficou muito preocupado e aconselhou o rei a se arrepender dos seus pecados, renunciar a toda a maldade que ele tinha cometido e disse ainda para ele praticar a justiça aos necessitados. Esse conselho de Daniel foi muito importante, continua sendo um conselho muito valioso para todos nós. Todos os dias nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e praticar a justiça de Deus. No caso de Nabucodonosor, ele teve 12 meses para seguir o conselho de Daniel e um belo dia, enquanto ele estava pleno e feliz em seu castelo, admirando a paisagem e todas as coisas que ele tinha feito, todas as obras de engenharia magníficas da época, ele disse assim: "Esta é a Babilônia que eu edifiquei com o meu grande poder e para a glória da minha majestade." Ele foi soberbo. Ele não reconheceu que tudo o que ele tinha vinha de Deus. E justamente enquanto ele estava se vangloriando, o decreto de Deus se cumpriu. Ele perdeu o juízo e foi expulso do palácio. Ele começou a viver na natureza, ao ar livre, junto com os animais, e até capim ele comeu. E por um período de 7 anos, os seus cabelos e pelos cresceram, suas unhas ficaram enormes. Ele ficou irreconhecível. E quando ele estava lá, naquele momento de humilhação, ele olhou para o céu e reconheceu que tinha um Deus que estava muito acima dele. Louvou, glorificou e exaltou a Deus. E ele disse assim: "Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância." E depois que ele reconheceu a glória e a majestade de Deus, ele voltou para o seu trono e suas glórias e conquistas foram ainda maiores. Essa história nos ensina de que Deus é muito misericordioso e que muitas vezes, para a gente reconhecer a majestade e até o amor dele, ele permite que algumas situações desconfortáveis nos aconteçam. Mas ele faz isso porque ele está interessado em nos salvar. Se Nabucodonosor não tivesse passado por aquele momento de humilhação, ele não teria se voltado para Deus e reconhecido sua grandeza. Nós devemos lembrar que a palavra do Senhor nos diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus para nós. E nós podemos sim nos aperfeiçoar, nós podemos crescer no nosso trabalho, nós podemos melhorar a cada dia. O que nós não podemos fazer é tomar a glória para nós.
Ou pensarmos assim: eu consegui resolver essa situação porque eu sou muito inteligente. Eu sou muito bom, eu sou muito boa, eu sou muito capaz. Não se esqueça que essa capacidade vem de Deus. E se vem de Deus, a glória tem que ser dada a Ele. Você pode agradecer a Deus. Muito obrigada, Senhor, porque foi a tua mão que me fez chegar onde eu cheguei. Muito obrigada, Senhor, pelas conquistas que o Senhor me deu, pelos dons e talentos. Assim a glória será de Deus e não sua. Outra coisa importante é que nós não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá para a gente se arrepender e alinhar nossa vida com a dele. Se o Espírito Santo te confrontar por você estar praticando algum pecado, você deve reconhecer esse pecado, se arrepender dele e abandoná-lo. Se você não consegue fazer isso, é só pedir a capacitação de Deus. Deus, me ajude. Me ajude a abandonar esse pecado, seja ele qual for. Seja sincero para Deus. Você pode dizer assim: Senhor, tá sendo difícil para mim, eu tô gostando desse pecado. Mas esse pecado pode te levar à separação de Deus para sempre. Aproveite as oportunidades para se alinhar com Ele. Às vezes também nós cometemos pecados que nem percebemos. Para isso nós devemos orar da seguinte forma: Senhor, me revela se eu estou cometendo algum pecado. Quebranta o meu coração e torna ele sensível ao Espírito Santo, para que quando eu ouvir a voz do Espírito Santo, eu não endureça o meu coração. Você pode dizer também: Senhor, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, disposto a te ouvir, a te obedecer e andar contigo. Isso não quer dizer que se você for fiel a Deus, a sua vida vai ser um paraíso, um mar de rosas. Não, não, não. Jesus disse que enquanto estivermos nesse mundo, nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Cristo venceu. Nós não podemos esquecer também de que a nossa vida aqui na terra é passageira, mas a vida que nós vamos viver com o Senhor é eterna. E por isso vale a pena renunciar a qualquer coisa que nos afaste do Senhor. Espero que essa mensagem tenha te dado forças para firmar o seu caminho com o Senhor e não ignorar os alertas que Ele te dá. E não perca o próximo vídeo que sai toda quarta. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Obrigada por assistirem até aqui. Até mais!